Levanta tuas mãos e bendiz ao Senhor do teu coração. Nos rendemos nesse lugar de adoração, Senhor. Nos rendemos espírito, alma e corpo. Trazemos a nossa mente cativa, porque queremos te conhecer. O Senhor nos renova. Na tua luz veremos a luz. Obrigado, Pai, pelo Espírito sendo derramado nestes dias, onde o Senhor nos dá olhos para ver e ouvidos para ouvir, e onde somos transformados pela tua glória, pelo teu Espírito na face de Cristo. Queremos seguir a ordenança de Paulo, Pai, em Efésios 5, de que devemos ser teus imitadores. E o teu atributo mais nobre é a tua santidade. Tu és santo por excelência, e nós somos santos pela tua influência. Obrigado por ondas da tua santidade caindo sobre nós. Se você é batizado no Espírito Santo, vamos falar noutras línguas. Edifica-nos, Senhor. Dizemos sim ao teu querer, ao fluir do teu Espírito, a tua voz, ao que tu tens preparado para nós. Levantamos nossas mãos em rendição, movidos pelo clamor que está dentro de nós, que diz: Abba, Pai, para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Não queremos fugir de ti, queremos nos achegar mais a ti nessa noite, Senhor. Obrigado, te damos graças. Obrigado, Pai, te rendemos graças, te bendizemos. A obra que o Senhor começou em nós, o Senhor vai completar. Diga para alguém perto de você: você não vai ficar uma obra inacabada. Diga: no fim vai dar tudo certo. Diga: vamos nos render mais a Ele. Aleluia. Dá boa noite à pessoa que está perto de você e vamos nos sentar. Obrigado, Pai, por essa atmosfera de adoração, de fervor, de busca, de rendição na tua presença. Eu me rendo ao mover, ao fluir do teu Espírito para este tempo e para esse lugar. Onde tua graça flui como um rio, e onde somos tocados pelo ministério do Espírito Santo, que está entre nós e dentro de nós.
Obrigado pela unção coletiva. Mas obrigado pelas tuas operações no íntimo de cada pessoa, Pai. De maneira que não vamos sair daqui como chegamos. Te damos graças. No nome de Jesus. Quem pode dizer amém comigo? Aleluia. Obrigado ao Ministério do Louvor. Daqui a pouco vocês vão voltar. Graças a Deus. Amém. Você pode abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 90. Estávamos cantando que o Senhor tem sido fiel. Fala comigo, Deus é fiel. Que maravilha que Deus é fiel, Ele é fiel mesmo e Ele nunca vai deixar de ser. Ele diz, eu não mudo. Mas enquanto cantávamos eu me lembrei de duas coisas. Primeiro de Paulo em Efésios capítulo 5, que diz, sede imitadores de Deus. Então se Deus é fiel, eu também devo ser fiel. Diga comigo, eu vou crescer em fidelidade. E me lembrei também do pastor Bud, que você já deve ter ouvido falar dele, alguns conheceram. E me recordo que muitas vezes, na década de 90, algumas pessoas aqui já estavam em Cristo. E existiam uns adesivos, e nesses adesivos da Renascer tinha escrito Deus é fiel. Era azul marinho com prata. E eu lembro certa vez o pastor Bud dizendo, é verdade, Deus é fiel. Mas deviam fazer uns adesivos escrevendo assim, Deus é fiel e eu também. Diga comigo, eu vou crescer nessa fidelidade. Sabe, irmãos, um dos princípios da adoração é que nós vamos ficando parecidos com aquele a quem adoramos. Então, quanto mais intenso nessa vida de adoração, mais nós vamos refletir quem Deus é, porque vamos ficar parecidos com eles. E aí temos uma temática aqui, temos algumas coisas, rompendo em glória. Quem quer romper em glória na sua vida? Deixa eu te dizer, existem condições para rompermos em glória. Com a vida de qualquer jeito, com princípios quebrados, nós não vamos sair do lugar. Você pode se esgoelar, pode gritar, mas nós temos que fazer a maneira de Deus. E nós vamos tocar em algumas coisas aqui sobre glória e santidade. Eu quero dizer que eu amei o Salmo 45. E talvez, 45. E talvez a gente termine hoje conectando algumas coisas com o Salmo 45. Eu percebo, uma das coisas que a gente vai aprendendo no ministério é interpretar o que Deus quer. Eu percebo coisas que Deus quer fazer. Sabe de uma coisa? Verdadeiramente, nós não vamos sair desse lugar do mesmo jeito. Sobre pessoas aqui eu quero te dizer que não valem encantamento. Deus te trouxe aqui para quebrar influências do mundo, do engano, para você ser restaurado nas coisas de Deus. Quem achou lá o Salmo 90? Aleluia. Verso 16. Eu não sei se você sabe, mas está escrito aqui na minha Bíblia, certamente na sua, Salmo 90, oração de Moisés, homem de Deus. Então esse salmo é um resgate de palavras de Moisés. E no Salmo 90, lá no verso 16, diz assim: apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre os filhos. Diga comigo, os servos vão conhecer as obras de Deus. Diga, mas os filhos vão conhecer a glória. Eu não sei se você consegue enxergar a diferença. Nós vamos tocar em algumas coisas dessa aqui. A diferença entre ser servo e entre ser filho.
Moisés traduziu isso e disse: olha, os teus servos vão conhecer as tuas obras, mas os teus filhos vão conhecer a tua glória. De onde Moisés tirou isso? Você lembra que Moisés estava lá pastoreando, já tinha 40 anos, ali no deserto, e num dado momento, cuidando daquelas ovelhas, num dia a dia, numa rotina. Eu declaro que rotinas vão ser quebradas aqui. Mesmice, entra ano, sai ano e nada acontece. Eu declaro a atmosfera que veio sobre Moisés. Rotinas foram quebradas e ele começou a entrar no plano eterno de Deus. Eu declaro que você vai sair desse giro que não sai do lugar, feito uma roda no atoleiro. Olhe para alguém perto de você e diga assim: rotinas vão ser quebradas. Eu digo, um portal vai se abrir, você vai entrar em algo que Deus tem preparado para você no Espírito. Imagina, vai lá, olha, acompanha para mim aqui. Lá estava Moisés pastoreando, de repente ele olhou uma sarça e tinha um fogo que ardia. E aquela sarça não se consumia. E ele se aproximou, era uma coisa estranha, porque não ficava cinzas. Era um fogo diferente. Era uma atmosfera diferente. Era algo que o atraía. Mesmo vivendo no natural, chega um dia que algo que é eterno da parte de Deus vai se abrir para você e você vai começar a entender coisas que Deus tem preparado para a sua vida. E aí, quando ele se aproximou, ele ouviu a voz do Senhor dizendo, ele viu aquela manifestação: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. Ele começou a ter uma experiência com o sobrenatural, com algo que estava oculto aos olhos dele, mas começou a se tornar visível. Lá no livro de Isaías, quando Isaías confronta a idolatria, uma das palavras que ele fala é que a idolatria, ela rouba a sensibilidade do espírito. E nós já não conseguimos ver nem ouvir. Mas naquele momento, da mesma maneira que Paulo, quando viu o Senhor, escamas caíram, escamas começaram a cair dos olhos de Moisés. E o primeiro contato que ele teve para avançar em outras coisas foi com a santidade de Deus. Diga para alguém perto de você, diga assim: sem santidade ninguém verá a glória do Senhor. E foi uma primeira estação. E você pode examinar lá em Êxodo capítulo 3. O Senhor começou a lidar com ele, que ele haveria de ser libertador. Ele começa a dar desculpas. O Senhor fala que ele iria confrontar Faraó. Ele não acreditou. Ele entrou em contato com um poder sobrenatural. Ele lançou o cajado, virou uma serpente. Depois pegou naquela serpente, virou um cajado. Ele começou a se familiarizar com o próprio poder de Deus. E aí ele vai e confronta Faraó. E o Senhor diz: olha, você vai libertar o meu povo para me adorar no monte. E você conhece bem a história que culmina com a Páscoa, quando ele liberta, pelo poder de Deus, os escravos com mão forte. E lá em Êxodo, no capítulo 24, acontece um outro evento. Quando a aliança está sendo cortada, quando os animais representando as 12 tribos estão sendo cortados, a Bíblia diz que o Senhor apareceu no monte e foi uma manifestação que todo o povo tremeu.
ao ver aquela manifestação. E aquela aliança foi estabelecida. E a Bíblia diz que Moisés subiu com 70 homens para um lugar mais alto. Depois só Moisés subiu para o cume. E quando ele estava lá no cume, é curioso que a Bíblia diz que Moisés viu a nuvem do Senhor. E ele ficou 6 dias contemplando aquela nuvem, mas no 7º dia, o Senhor de dentro da nuvem chamou Moisés. E ele entrou e experimentou a glória. Não é curioso que lá atrás ele tirou as sandálias e em outra etapa ele experimentou a glória? Paulo em Colossenses no capítulo 3 diz que nós fomos chamados a experimentar essa glória. Deixa eu te dizer, há uma glória nos esperando, há uma dimensão. E Êxodo 24 diz que a glória, ela tinha a manifestação como se fosse um fogo líquido. E Moisés entrou e habitou naquele lugar por 40 dias. Porque ele disse: os teus servos viram as tuas obras. O povo hebreu viu os milagres que Deus fez no Egito. O povo hebreu viu o maná caindo do céu. O povo hebreu viu o mar se abrindo. O povo hebreu viu a água da rocha durante aqueles 40 anos no deserto. Viu os livramentos do Senhor, mas não viram a glória de Deus. Agora pensa comigo, no Velho Testamento alguns poucos viram a glória do Senhor, mas no Novo Testamento a Bíblia diz que todos os filhos são chamados à glória. Fala comigo, todos os filhos são chamados à glória. Agora uma coisa curiosa, lá em Êxodo, no capítulo 19, no verso 6, o plano de Deus era que toda a nação de Israel fosse sacerdotes. Mas por causa da idolatria, por causa daquele bezerro, por causa de situações que aconteceram, uma única tribo se tornou sacerdotal. Mas o plano original de Deus era que todo Israel fosse sacerdote, reis e sacerdotes. Mas uma única tribo, os levitas, foram chamados ao sacerdócio. E é curioso que quando eles foram chamados ao sacerdócio, você vai ver o livro escrito de Levítico. Se você ler o livro de Levítico, você vai ver e vai ficar impressionado por quantas vezes Deus disse: sede santos porque eu sou santo. Porque para ministrar ao Senhor, para estar diante do Senhor, nós precisamos estar influenciados por sua santidade. Porque só acessa a glória quem está mergulhado na santidade. E o que é que isso tem a ver com louvor? Deixa eu te dizer, ministrar louvor a Deus está intimamente a ser sacerdote da nova aliança. Diga para você mesmo: eu sou sacerdote da nova aliança. Agora, sabe o que nos chama muita atenção? É que o mesmo Deus que disse no Velho Testamento: sede santos porque eu sou santo, diz lá em 1 Pedro: sede santos porque eu sou santo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, a Bíblia diz em Efésios no capítulo 5, que Ele tem cuidado da igreja com o lavar regenerador, com a sua palavra, arrancando toda ruga, toda mancha, tudo que estava atrapalhando a nossa vida, porque Ele está nos santificando para Ele mesmo.
Olha que coisa gloriosa é o poder do Evangelho. Não importa quando mergulhado no pecado você estava, não importa o passado que você teve, onde você nasceu, como o diabo pisou na tua vida, ou te escravizou, ou você andou com ele com muita amizade, mas quando o Evangelho chegou, esse Evangelho tem o poder de consertar a nossa vida, de arrancar o lixo que estava na nossa mentalidade, de nos apresentar de uma maneira agora honrosa e digna para Deus. Fala comigo, o Evangelho funciona. É tão forte que nenhuma religião promete que vamos alcançar a salvação, mas o Evangelho de Cristo Jesus diz que vamos alcançar a perfeição dentro em breve. Está lá, Hebreus capítulo 6. Há algo acontecendo mesmo, Deus está nos atraindo para a sua glória. Mas Moisés, antes de ver a glória, ele foi tocado com aquele fogo de santidade. Ah, esse foguinho ali é só um enfeite. Não, eu declaro o fogo do Espírito Santo te santificando. Ah, eu estou com vontade de fugir, não dá mais tempo para você passar daquela porta. Você está já debaixo da influência do Espírito Santo. É mesmo, há coisas que precisam ser renunciadas. Porque o mesmo Deus que disse em Êxodo, lá no capítulo 20, não terás imagens de escultura, não terás outros deuses além de mim. É o mesmo Deus que inspirou João na sua segunda carta, 2 João, lá perto de Apocalipse, dizendo: guardai-vos dos ídolos. É o mesmo Deus que inspirou Paulo em Coríntios, no capítulo 8, e dedicou um capítulo inteiro para a idolatria nos dias da nova aliança no meio dos crentes. Eu declaro que idolatrias que a gente não está vendo vão ser arrancadas. Vão ser rompidas. Condições que estavam te impedindo de avançar na vontade de Deus, de ver o Senhor, você procura: cadê? Eu não vejo o Senhor. Esse povo fala tanto. Você vai começar a ter suas experiências com Deus. Mas eu quero te dizer que Ele está te santificando. Oh, há um fogo do Espírito sendo derramado. Lembra o que aconteceu no dia de Pentecostes? O Espírito se moveu como um vento, mas depois o Espírito se moveu como fogo sobre cada crente. Eu quero te dizer que o Espírito Santo está vindo como fogo nesses dias aqui. Fala comigo, a santidade do Senhor está vindo sobre nós. E talvez você pergunte como ela vem. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo alguns agentes santificadores: o sangue, a água da palavra, o Espírito Santo, lá em Pedro, no capítulo 1. O Espírito Santo está num processo de santificação na nossa vida. O fogo. Jesus disse: a palavra que eu tenho falado para vocês tem limpado vocês. E vale lembrar o que ele diz lá em Apocalipse: aquele que está limpo, limpe-se mais, e o que está sujo, suje-se mais. Mas eu creio que você está aqui se aproximando para experimentar essa santificação que vem por você se render ao Senhor. Mas olha para cá, que vai abrir os teus olhos para você entender as coisas que Deus tem preparado para você.
Deus tem dimensões da sua glória para a gente experimentar. E eu declaro que o diabo não vai roubar coisas da sua vida. Ele já roubou muito de algumas pessoas aqui. Eu declaro um ponto final. Em o diabo está escrevendo a sua história. Eu declaro o Espírito de Deus vindo tão forte na sua vida. Abre comigo em Isaías capítulo 6. Oh, aleluia. Isaías capítulo 6. O que nós vamos encontrar aqui? Quando eu leio Isaías 6, eu vejo um Isaías antes do capítulo 6 e um outro Isaías depois do capítulo 6. Deixa eu te dizer, ele não era só crente, mas ele já estava no ministério, ele era profeta. Ah, eu estou no ministério, essa palavra não é para mim. Quem disse? Quem de nós já alcançou a perfeição? Ou aquele estágio que não precisamos mais crescer? Cada um de nós aqui precisa crescer ainda. E olha o que diz a Bíblia no capítulo 6 de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos dizer isso todos juntos? Vamos imitar aqueles serafins? Vamos lá, 3 vezes santo. Vamos lá? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Só as mulheres, por gentileza. Os cavalheiros, vamos lá? E aí Isaías disse: toda a terra está cheia da sua glória. Verso 4: as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha para cá. À medida que Isaías, que já era um homem santo, já estava no ministério, já conhecia Deus, que ele teve essa visão, e que ele experimentou essa dimensão da glória do Senhor, da grandeza de Deus, um alto e sublime trono, os seus olhos se abriram para a santidade de Deus, que os serafins cantavam, que ele olhou para ele, ele viu impurezas. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, quando olharmos para a gente, vamos ver imperfeições. Mas preste atenção, não para que a gente fique debaixo de uma condenação, mas que a gente alcance um outro nível de santidade. E
E por que eu digo isso? Se você olhar o ministério de Isaías antes do capítulo 6, era um. Mas se você olhar o ministério de Isaías depois do capítulo 6, é outro. Ninguém viu alguns aspectos do Messias que haveria de chegar 700 anos depois, com detalhes como a crucificação, Isaías 53, os sofrimentos e as glórias, como Isaías viu. Por quê? Porque ele foi tocado pela glória e pela santidade. Existem profecias sobre vida de pessoas aqui que você tem perguntado: Senhor, por que não está acontecendo nada? Por que não está se cumprindo? Você não é fiel? Tu não és fiel, Senhor? Ele está dizendo: se santifique, se consagre, não seja comum. Vou dizer para o lado de cá: não seja comum. Vou dizer para o pessoal lá de trás: não seja comum. Aquele mergulho na glória de Deus e na santidade de Deus foi algo tão forte na vida de Isaías, que ele entrou numa nova dimensão de autoridade para confrontar a idolatria. E o que aconteceu? Vamos ver. Ainda em Isaías no capítulo 6, vamos ver o verso 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Fala comigo: o rei. Só uma pausa. Você lembra o Salmo 45? O que diz o Salmo 45? O rei, as suas vestes ungidas, não só ungidas, mas perfumadas. Está falando de Jesus, está falando da unção, da glória do Senhor, está falando da influência de Deus que recai sobre o povo de Deus. E quando ele viu, olha o verso 6, então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Será que era só uma brasa? Tinha fogo naquela brasa. Eu declaro o fogo do Espírito Santo removendo coisas que têm paralisado as nossas vidas. Eu declaro coisas que você tinha relaxado na sua vida com Deus, na sua firmeza, nos seus posicionamentos. Eu declaro você saindo daqui com um zelo dentro dos seus ossos. O zelo do Senhor te pegando por dentro, te tomando por dentro, ardendo em você. Foi o que aconteceu com Isaías. A partir de então, ele começou uma nova dimensão no seu ministério, porque ele foi tocado com a santidade de Deus. E ele deu mergulhos naquele trono de Deus, por isso ele profetizou tantas coisas. Tem gente querendo falar de Deus sem estar com Ele.
Deus não nos chama para ser um eco, mas para ser uma voz. Sabe, Deus não nos quer naquela condição que Jó diz, lá no capítulo 42, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olhe para alguém perto de você e diga assim: chegou o tempo de experiências um pouco mais profundas em Deus. Diga assim: Ele está nos chamando para essa intimidade, onde vamos conhecê-lo como Ele é. Oh, aleluia, aleluia. E sabe, quando conhecemos como Ele é, as coisas vão se consertar na nossa vida. A chamada de Deus vai ser desembaraçada na nossa vida. Ele diz: me reconhece em todos os teus caminhos, porque eu vou endireitar as tuas veredas. Eu não quero saber em qual enrascada você entrou, mas eu estou te dizendo, se você clamar a Deus, Ele te tira desse buraco, desse atoleiro, desse problema, desse tumulto, dessa confusão. Ele está te tirando. Só o fato de você estar aqui. E alguns vieram a contragosto. Vieram arrastados. E você está começando a entender: aqui está a minha salvação, está mesmo. Não em mim, não em Eliezer, não em Eliseu, mas no Senhor. Abre comigo a palavra em Êxodo, no capítulo 29. Quantos amam a palavra de Deus? Diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Oh, aleluia. Êxodo 29. Quantos acharam? Segura aí um pouquinho. Antes de lermos o versículo exato que eu tenho aí, eu vou relembrar algo para você. Você lembra de Salmo 133, que diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, até as suas vestes. No dia em que Deus estabeleceu Arão como sacerdote, e Moisés era o profeta, o libertador, mas Arão, seu irmão, foi feito sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote. O Salmo 133 narra que naquele dia da consagração foi derramado azeite, e não só azeite, foi derramado o que a Bíblia chama a unção. Era azeite com 4 especiarias que davam um perfume maravilhoso, aquela unção. E aí eu queria que você imaginasse, vem cá, querido, me ajuda aqui. Lá estava Moisés, derramando o azeite sobre Arão, ele com a mitra, com aquele chapéu na cabeça, com aquela indumentária, com a estola sacerdotal. E alguém trouxe para ele aquele azeite, não só azeite, um azeite perfumado, e derramou e encharcou. Eu imagino, como a Bíblia diz, a sua barba impregnada com aquela unção, a roupa, foi bebendo, foi sugando tudo aquilo, e ele foi consagrado. Fala comigo: ele foi ungido. Presta bem atenção. O que aconteceu com Arão, nós lemos nessa noite, no Salmo 45, acerca do próprio Cristo, o Rei da Glória. As suas vestes têm mirra,
aloés, perfumes aromáticos. Jesus é o Rei da glória, o Rei que Isaías viu. Agora, Arão é um tipo de Cristo. Quando aquilo veio sobre ele, ele foi ungido, Arão. Agora o que é que nós vamos ler em Êxodo? Você está no capítulo 29, o verso 29 também. Fica aí, querido, eu vou precisar de você ainda aí. Quem achou Êxodo 29? Agora lê comigo o verso 29 também. As vestes, o que é que elas são atribuídas? O que é que se diz dessas vestes? Diga comigo, santas. A versão ali está dizendo sagradas. As vestes santas de Arão passarão aos seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Olha para cá. Arão, ele foi ungido por Moisés. A unção veio sobre sua cabeça e impregnou nas suas vestes. Mas os filhos de Arão, olha bem que eu vou te falar, não foram ungidos na cabeça. Eles foram ungidos quando se vestiam com as vestes do seu pai. E isso implica em uma submissão tanto à autoridade como ao ministério de Arão. Tem muita gente se auto-intitulando ungido, sem estar com uma submissão a Cristo. Agora presta bem atenção. Como nós lemos ali, sagradas, as vestes santas. Pode sentar, querido. Ano passado eu passei uma temporada estudando sobre o caráter de Deus, porque eu fui estudar. Eu ia dar aula. E é maravilhoso estudar os nomes de Deus, os aspectos do caráter de Deus, da sua pessoa, sua justiça, sua santidade, sua fidelidade, sua bondade. A Bíblia revela tantas coisas. Mas não é curioso que quando a Bíblia fala de unção, fala de santidade? E eu vou ler o meu último versículo nessa noite. Eu estou aqui borbulhando por dentro. Pode ser que algumas pessoas, amanhã é sábado, pode ser que algumas pessoas, você vai tentar dormir lá pela meia-noite, mas algumas pessoas só vão conseguir dormir 1, 2. Por quê? Daqui a pouco eu vou parar. Mas o Espírito Santo não vai parar. Essa conferência vai continuar dentro do carro, vai continuar dentro do seu quarto. As donas de casa vão entender o que eu estou falando. Tem o dia da limpeza normal da casa, mas tem o dia do faxinão. Eu estou sentindo um faxinão espiritual aqui. Olhe para alguém perto de você e diga assim: é tempo de faxina. Diga, mas as coisas vão ficar melhor. Você está comigo? O grupo de louvor já pode ficar aqui, pronto. Já pode tocar uma coisa suavezinha. Aleluia. Quantos amam o Senhor? Você prova que ama guardando os seus mandamentos.
Em Isaías, no capítulo 1, o Senhor diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu declaro que isso vai se acabar no nosso meio. Abre lá comigo em 1 João, capítulo 2. Vamos ver no Novo Testamento essas verdades. 1 João, capítulo 2. Quantos acharam? Diga comigo, a unção, ela é santa. Olha para cá, às vezes a gente diz uma unção poderosa, é mesmo, porque ela provém do Deus Todo-Poderoso. Uma unção que revela coisas, é verdade, Deus é onisciente e a unção se move revelando coisas. Mas o que me chama a atenção em 1 João, capítulo 2, lá no verso 20, que você vai ler comigo agora. Olha o que diz, 1 João 2, verso 20. E vós possuís unção que vem do quê? Vamos ler juntos? E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. A Bíblia poderia muito bem dizer: e vós possuís a unção que vem do poderoso, do glorioso, do majestoso. Mas a Bíblia diz que a unção vem do Santo. Como é que ela vem para nós? Faz essa pergunta para mim, diga assim: como é que a unção do Santo vem para nós? Olha para cá, quando a gente estuda sobre unção, a gente sabe que ela vem por ambiente, por associação, ou por imposição de mãos. E vem mesmo. Mas existe uma forma da unção vir, olha para cá, que é por eu estar com Ele, o Santo. Eu me lembro na minha infância que quando chegávamos na casa da minha vozinha, íamos visitar, e ela sabia que os netos iam naquele dia, normalmente dia sábado ou domingo, e a vozinha se preparava para receber a família, os netos, e usava uma lavanda bem cheirosa nas mãos, colocava, e bem cheirosa, uma lavanda, um perfume. E quando a gente chegava e tocava, normalmente as senhorinhas pegam com as duas mãos, né? A gente dá a mão e pega com as duas mãos e segura um tempo. Presta atenção. E aí a gente ia brincar, mas de vez em quando eu cheirava a minha mão, aquele perfume tinha ficado em mim. O Rei da Glória está dizendo: me adora. Porque enquanto você me adora, a unção que está sobre mim, ela começa a ser transmitida a você. E a influência dessa unção é que minha santidade estará em ti, e os teus olhos vão se abrir para me ver, os teus ouvidos vão se abrir para me ouvir, e você estará debaixo da influência das coisas que eu tenho preparado para você. Achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Nesta noite é tempo de conserto para alguns. Por que tu me abandonaste? Por que tu me abandonaste? Porque eu sou a fonte das águas vivas. Por que tu fostes beber de outras águas? Torna para mim.
porque eu estou te santificando para coisas gloriosas que eu tenho preparado para ti. Onde tiverem 2 ou 3, Ele está no nosso meio. Deixa eu te dizer, Ele está aqui. Ele está aqui entre nós. Em Apocalipse, João viu Ele passeando entre os candeeiros. Olha para cá. O sacerdote no Velho Testamento, uma das funções dele, quando passeava entre os candeeiros, olha para cá, 7 hastes, ele tirava aquele pavio que estava desgastado e aquela unção velha, ele tirava o pavio velho, aquele óleo velho, colocava um pavio novo, um azeite fresco, e aquela chama fazia, olha para cá, coisas te sufocaram e você perdeu as suas forças, Ele está dizendo, torna para mim, porque eu vou te revigorar, eu vou restituir os dias, os anos que foram perdidos, eu vou reacender o ânimo no teu coração para me servir, para andar na minha presença, não de vez em quando, nem de longe, mas aos meus pés e em intimidade, e tu ouvirás a minha voz, porque eu vou te ensinar os meus caminhos, eu vou fazer operar em ti o meu querer e o meu efetuar, e eu vou fazer a luz brilhar nos teus caminhos, para te estabelecer. Lá em 1 Coríntios capítulo 14 diz que no mundo há muitas vozes, mas eu declaro um ambiente de tanta intimidade com o Senhor que você vai reconhecer a voz do teu Pai. Eu não falo de tentativas, eu falo de realidades. Eu sei que essa mensagem de santidade, alguns não têm mais coragem de pregar, mas ela está na Bíblia. Ela é pré-requisito. Moisés só conheceu a glória porque foi batizado na santidade. Eu declaro nessa noite um batismo de santidade, onde o temor a Deus vai reacender dentro de você. Talvez você pergunte o que é temor a Deus. Eu vou te dizer de uma forma muito simples. Pergunta para mim o que é temor a Deus. Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. O que é um conserto nos dias do Velho Testamento? É restaurar o altar, é abandonar os ídolos, é vencer a frieza.
que foi que aconteceu com Isaías? Quando ele viu, ele desejou de maneira que ele foi tocado. E ele foi santificado. Talvez nessa noite, algumas pessoas vão ter que se levantar e se ajoelhar, que eu não vou falar nada, ninguém vai orar, é entre você e Deus. Talvez seja mesmo importante arrependimento, porque não vai ter recomeço se não tem arrependimento. Mas Ele está como um Pai amoroso, e Jesus está como esse ungido eterno. Se nos rendermos, olha para cá, a unção do Santo vai vir sobre você. Paulo diz que não estamos mais debaixo da influência do espírito do mundo, mas sim do de Deus. Quando eu me submeto a Deus. Se eu não me submeto a Deus, é possível que seja crente, nascido de novo, e a influência do mundo está rondando a tua vida. Mas se você hoje der um passo para debaixo das asas do Senhor, a influência do mundo vai ser neutralizada. E um recomeço. Como diz Provérbios 4, a vereda do justo vai ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu declaro que de hoje em diante sobre sua vida vai ser um recomeço, mas um recomeço progressivo. As quedas, os sobes e desces vão se acabar na sua vida. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha debaixo da potente mão do Senhor, Ele vai exaltar. Só as vozes nesse toque. Canta essa canção que está aí. Pode ir. Você está, começa a cantar essa canção.